Eu quero cumprimentar a todos vocês que estão assistindo. Esta é a primeira live do Jornal Ilha Notícias. Nós vamos tornar, através deste instrumento de mídia, um programa semanal, depois diário, sobre assuntos da Ilha do Governador. Tudo aquilo que acontece na nossa Ilha do Governador, que é uma cidade de 250 mil habitantes, alguns falam até 300 mil, nós temos a população de uma cidade, ou seja, até mais. Pegar Maricá, Saquarema, São Pedro da Aldeia, tem mais ou menos a população da Ilha do Governador, embora o nosso território seja muito menor e com atividades importantes como Shell, Exxon, Estaleiro Eisa, Aeroporto Internacional. Enfim, a Ilha do Governador pode ser entendida como uma cidade e, no mínimo, uma região muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, que apresenta algumas virtudes, alguns problemas, virtudes pela localização fantástica aqui no meio da Baía da Guanabara, com uma orla muito bonita, também com problemas sérios de mobilidade urbana, por exemplo, barcas, ônibus, uma confusão meio complicada, porque nós só temos uma saída. Então, no dia de hoje, quando nós inauguramos essa transmissão através das plataformas sociais, eu quero apresentar as pessoas que vão participar. O nosso convidado especial é o Sérgio Ricardo, um ecologista, especialista em meio ambiente. Vai participar com perguntas também o Daniel Balbi, diretor de marketing do jornal Ilha Notícias, e o repórter André Oliveira, que está conosco aqui, e eu vou fazer nessa introdução, um pequeno resumo. Quem é o nosso amigo, o primeiro convidado, que nos honra com a sua presença aqui para debater sobre esse assunto tão importante, que é o Sérgio Ricardo. Ele é um ambientalista, tem 52 anos, é ecologista, gestor e planejador ambiental, além de produtor cultural. É membro fundador do movimento Bahia Viva. É morador da ilha, é um insulano, portanto, e desde 86 engajado nas causas ecológicas e sociais da região e coordenador de diversos projetos em defesa da Baía da Guanabara, além de promover as feiras agroecológicas da Praia da Bica e da Igreja Batista do Moneró. Ele, com um grupo de alunos do Lemos Cunha, que faziam parte do Grêmio Estudantil, criou o Núcleo de Estudantes Verdes da Ilha do Governador e começaram a lutar por causas em defesa da ecologia na ilha, como a recuperação do manguezal do Jequiá. Ele é uma pessoa engajada, é um professor, é engajado em causas ecológicas e culturais, e aos 19 anos, antes de concluir o curso superior de políticas públicas, o Sérgio Ricardo presidiu a Associação de Moradores de Cocotá. Anos mais tarde, trabalhou na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de Janeiro como agente comunitário do programa Mutirão de Reflorestamento. Posteriormente, assumiu a coordenação das lonas culturais. Quer dizer, o Sérgio Ricardo é um especialista em meio ambiente, é insulano, conhece profundamente os problemas aqui da Ilha do Governador. Eu queria te dar a palavra para esse início de bate-papo, Sérgio Ricardo. Oi, Richard, boa tarde para você, Daniel Balbi, André Oliveira, toda a equipe aí do Ilha Notícia. Quer dizer que é uma honra esse convite, tá? Em especial tá inaugurando essa fase aí do Ilha Notícia, né? O jornal que nasceu em 1976, né? Portanto, tem 44 anos, é isso? Fez agora em setembro, 44 anos? Exato, exatamente. Olha só. 4 de setembro, dia 4 de setembro. Opa, nasceu em setembro, mês da primavera. Eu quero... Ilha Notícia agora nessa nossa nova fase aí de um avanço tecnológico também, né, incrementando suas redes sociais. Para mim é uma honra, e realmente eu sou um potiguar insulano, né? Tenho 3 filhos que nasceram aqui, então tenho um amor por essa terra, e a minha ancestralidade indígena diz, viu, que eu não vim aqui por acaso, eu vim para ajudar os povos da Guanabara a recuperar esse paraíso que é a nossa Bahia, apesar dessas mazelas que você já apontou um pouco aqui. Quero agradecer pela oportunidade.
Vamos começar logo, então, fazendo uma pergunta que preocupa a população da Ilha do Governador e tem sido tema de matérias, inclusive manchetes, capa do Ilha Notícias, que é o problema da poluição das águas que cercam a Ilha do Governador, da Baía da Guanabara. Te perguntar se existe algum programa de despoluição em andamento e o que a população deve fazer para ajudar a despoluir a Bahia, porque, Sérgio, há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, antes do início da pandemia, um grupo de pesquisadores da UFRJ, lá na Ilha do Fundão, declarou que as águas ali no entorno da Ilha do Fundão, em torno mais próximo da Ilha do Governador, na entrada ali, era um verdadeiro caldo de bactérias. Então, como é que está esse problema, Sérgio? Richard, olha só que oportunidade. No dia 1º de janeiro de 2021, será iniciada a Década dos Oceanos, que foi determinada pela ONU. Então, é uma oportunidade singular para a Ilha do Governador e para o Brasil avançar naquilo que nós chamamos da economia do mar. A vocação do Brasil, cerca de 70% da população brasileira mora no litoral. E o nosso litoral tem sido muito maltratado. É o local de despejo de esgoto, lixo, óleo, ocupações irregulares. Então, o mundo todo, por exemplo, Portugal saiu da crise de 2008, a crise econômica profunda, investindo nessa economia do mar, nas ciências do mar, né? E nós temos aqui no Rio de Janeiro uma grande concentração de universidades públicas e privadas, com cursos de oceanografia. Agora, em janeiro, eu estive presente da inauguração do primeiro navio oceanográfico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da nossa UERJ, onde eu tive a honra de estudar. Nós somos parceiros. Bahia Viva tem um projeto em parceria com a Morena, que é a Associação de Moradores de Paquetá, e a reitoria da UERJ, para instalar uma universidade do mar na Baía de Guanabara, utilizando as instalações da Ilha de Brocoió e o Solar Del Rey de Paquetá. Se tiver tempo, gostaria de tratar disso aqui, que era o apoio do Ilha Notícia, o apoio, inclusive, institucional para esse projeto. E nós estamos juntando nessa Universidade do Mar, Richard, 25 departamentos e laboratórios, da Fundação Oswaldo Cruz, onde eu sou professor, convidado, a reitoria da UFRJ, a professora Denise Pires Carvalho, moradora da ilha, e um conjunto, Insulana, e um conjunto de universidades, a Rural, a UF, e outras universidades, inclusive universidades privadas, a Veiga de Almeida, a Suam, enfim, no mundo todo, Richard, as baías que foram despoluídas, por incrível que pareça, as iniciativas não foram de governo, foram da sociedade, uma coalizão entre universidades, órgãos públicos, a sociedade civil, as comunidades e as empresas, inclusive ajudando a financiar a recuperação ambiental. Então, eu te falei, uma vez a gente conversou sobre isso, eu quando cheguei aqui no Rio, meados dos anos 80, eu tive um grande estranhamento. Veja só, eu tinha uma tia que morava ali no Flamengo, e fui andar de bicicleta com meu saudoso primo, o Gil, né? E quis tomar um banho na Praia do Flamengo. Ele falou, não paga esse mico, Sérgio. E aí, Daniel, eu fui para a Praia do Botafogo. Ele falou, aí é pior. Qual é o meu estranhamento, Richard? Porque as praias de Natal, onde eu morei, e onde eu comecei o meu 2º grau e concluí no Lemos Cunha, eu tenho orgulho de ter estudado no Lemos Cunha, são próprias ao banho. É um polo de turismo. Como é que o Rio de Janeiro, que é a 2ª maior economia do país, não consegue despoluir a Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, e nem as praias da Ilha do Governador de Paquetá? Então, isso está completamente errado. E, de alguma forma, nós naturalizamos. Nós temos amigos aqui na ilha que tem trailer, né? E eu falo com eles. Às vezes eu vou no rock, vou ouvir música, conversar, encontrar os amigos, né? E eu falo com eles, e eles, de alguma forma, todo mundo meio que naturalizou, né, a poluição da Baía de Guanabara, como se isso fosse normal. E não é, pessoal. É possível, nós temos conhecimento científico, nós temos tecnologia, nós temos grandes empresas na área da engenharia. O Brasil sabe tratar esgoto e lixo, né, que são os principais problemas, e, logicamente, tem que controlar, fiscalizar melhor a poluição industrial. E retomar a balneabilidade das praias. É absolutamente possível. O Richard falou de um programa. Esse programa foi
o famoso PDBG, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que foi iniciado em 1995, há 25 anos atrás, e, por incrível que pareça, até hoje ele não foi concluído. Até hoje não foi construído, Richard, os grandes troncos coletores que coletariam o esgoto das nossas residências para ser tratado na estação da ET, né, Estação de Tratamento de Esgoto ali do Caju, né, que é a chamada Estação da Alegria. Então, enquanto essa obra não... Não iria aqui para a Estação de Tauá? Não seria... aí você tem o seguinte... você tem a seguinte situação. Internamente, na Ilha do Governador, é a ETIG, Estação de Tratamento da Ilha do Governador, ali no Tauá, que inclusive foi com recursos desse programa PDBG financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, tá certo? Agora, não tem como haver melhoria da balneabilidade das nossas praias, Richard, sem coletar e tratar o esgoto da Zona Norte, pelo menos, e de parte da Baixada. E a grande obra que não saiu do papel é o chamado tronco coletor Manguinhos, que coletaria o esgoto de cerca de 1.200.000 pessoas, de todos aqueles complexos de favelas, Jacarezinho, Manguinhos, Alemão, Manguinhos e da Maré, e esse tronco ele é em formato de V, e também dos bairros da Zona Norte, Olaria, Penha, Ramos e outros, e aí, Richard, ele vem em V. Parte desse esgoto iria para a estação de tratamento da Penha, ali da Avenida Brasil, que também foi duplicada, e o restante iria para a Estação da Alegria. Por incrível que pareça, ainda hoje o Complexo da Maré, que é só você atravessar a linha vermelha, até hoje não foi feito saneamento básico. Então é uma obra que está extremamente atrasada, né, mas que pode sair do papel. A boa notícia é que agora, em novembro, e o Bahia Viva tem uma participação direta nisso, foi firmado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Federal e Estadual, a SEDAI e também a Fundação Rio Águas, para finalmente tirar do papel essa obra. É uma obra estratégica. Ô, Richard, a Estação da Alegria já poderia estar operando há 15 anos atrás. Eu posso te afirmar que o funcionamento desse tronco coletor já estaria apresentando alguma melhoria da qualidade da água, por exemplo, aqui na Praia da Bica, que fica aqui mais próximo da Ilha do Fundão, do Canal do Cunha. Então, é possível, sim, despoluir as nossas praias. Agora, eu só queria chamar um detalhe, que tem uma questão, Richard, que tem a ver com obra da Ilha do Governador que não foi feita, que é o lançamento direto do esgoto. Veja só, naquela gestão que o nosso querido Wagner Victor participou, né, da SEDAI, foi feita uma obra que eliminou algumas valas de esgoto, né, direto no lançamento da areia da Praia da Bica. E houve uma melhoria, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, ali das Pitangueiras, onde o professor Felipe dá aula de stand-up, tem um valão que sai ali naquele ponto. Ou seja, nós temos que fazer uma galeria de cintura no entorno da orla de toda a Ilha do Governador, parte dela já foi construída, interceptar esses esgotos e lançar elas, alguns até por bombeamento, para a estação de tratamento da Ilha do Governador. Eu acredito também que está faltando um personagem nessa história. Além da SEDAI, essa obra ela deveria ser feita em parceria com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, porque o município tem responsabilidade sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Perfeito, perfeito. Eu vou passar de imediato ao Daniel Balbi, nosso diretor de marketing aqui, porque tem nesse ping-pong com você, fazer uma outra pergunta para que a gente possa entender não só a questão da poluição da Baía da Guanabara, porque, pelo que você relatou, independe de nós temos que resolver alguns probleminhas internos, mas, embora na Penha, embora na Alegria tenha estações, é só colocar em funcionamento, né, nós sofremos com toda essa poluição que vem dos rios também, que deságua aqui na Bahia, é uma situação complicada. Fala. Primeiramente, eu queria cumprimentar a todos nossos seguidores do Facebook e do YouTube, e já pedir também para quem não está inscrito, quem não curtiu nossa página no Facebook, para dar uma curtida e deixar um comentário também
uma pergunta que a gente depois pode passar para o Sérgio, ou até sugestões também para nossas futuras entrevistas e lives aqui. E o pessoal do YouTube também, aquela famosa, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like aí para a gente saber que vocês estão gostando. E principalmente comentem. Comentem, que vai fazer com que a gente siga o caminho que vocês querem que a gente siga, né? Cumprimentar aqui o Richard, o André Oliveira e principalmente o nosso convidado, né, o nosso amigo Sérgio Ricardo, né, que faz um trabalho fantástico aí em defesa da ecologia, em defesa do meio ambiente aqui da Ilha do Governador, da cidade e até do estado do Rio de Janeiro. Então, é um prazer estar falando contigo, amigo. Eu que agradeço. Eu queria falar com você sobre o manguezal do Jequiá. Eu, quando estive na prefeitura recentemente, eu pedi informações do meio ambiente sobre o manguezal do Jequiá. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu me lembro quando eu era moleque, ia muito para a CM, aquela área ali em frente ao batalhão era muito visível ali, que não tinha nada, não tinha mais verde, era só um lodo, né? Não tinha mais, parecia que não tinha vida, né? Foi feito um programa, né, governamental e também através de outras entidades, né, houve uma recuperação do manguezal do Jequiá, né? Muitas mudas foram plantadas, a gente viu aquilo ali crescer e assim, voltar a ter vida, né? Pelo menos para quem é leigo, aquilo ali tornou uma coisa, né, bacana, né? Parecia que tinha havido uma recuperação e realmente, né, era nítido, né? Agora, de um tempo para cá, de uns anos para cá, de uns 3 anos ou 4, a gente pôde perceber que aquela vegetação secou, a maior parte daquela vegetação secou. Quando eu argumentei com a Secretaria de Meio Ambiente, eles falaram que existe um ciclo da vegetação da flora de manguezal, né? Que de 14 em 14 anos isso é normal acontecer, né? As plantas morrem e depois elas renascem. Só que eu acreditei, porque eram técnicos, né? Eu sou leigo no assunto, né? Mas só que eu estou achando que está demorando muito para renascer essas plantas, né? Essa planta típica do manguezal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se é verdade isso, qual a tua opinião e o que está acontecendo com o manguezal do Jequiá. Daniel, primeiro quero agradecer, te saudar. Eu só queria falar para vocês o seguinte, quando deu 9 minutos e 8, congelou a minha imagem. Eu acho que vocês estão me vendo bem, mas eu não estou conseguindo mais ver vocês. Então vai ser uma conversa aqui meio que às escuras, né? Mas vocês estão conseguindo ver normal, né, a imagem? Sim, estamos te ouvindo bem e te escutando bem. Quer dizer, então deve ser problema. Deve ser problema aqui na internet. Daniel, você sabe que eu tenho uma relação afetiva com o manguezal do Jequiá. Primeiro, eu estudava no Colégio Lemos Cunha e, vez por outra, tinha 2 notícias aqui na ilha. Uma que era os próprios órgãos ambientais, na época a FEEMA, né, que hoje é o Instituto Estadual do Ambiente, porque não existia a Secretaria de Meio Ambiente do município, que falava em remover os pescadores de Tubiacanga, da colônia Z10. Tubiacanga também sempre tem a história da ameaça de remoção. E eu estudava no Lemos Cunha, e, enfim, morei no Pará, em Altamira, enfim, meu pai ajudou a formar a colônia de pescadores, sou nordestino, tenho uma relação, a cidade que eu nasci, Canguaretama, uma pesca artesanal, é uma região litorânea muito bonita, ali perto de Bahia, onde o Medina ganhou o campeonato de surf. Eu, na minha adolescência, vivia naquela praia, meu pai morou ali em Bahia Formosa, então, uma relação com a pesca. Eu achava estranho aquilo, a ideia de remover os pescadores da colônia Z10. E depois projetos de aterramento do manguezal. E você sabe que jovem é muito rebelde. Nós formamos um grêmio na Ilha do Governador, no Lemos Cunha, fizemos um abaixo-assinado e fomos para uma reunião do Conselho Governo Comunidade, para defender a proteção do manguezal. Eu te confesso, Daniel, que eu não conhecia na época, era um estudante secundarista, a importância do manguezal, né? O manguezal é uma espécie de um supermercado da natureza. Assim como a gente vai para o supermercado para abastecer a despensa, trazer alimento para casa, sem o manguezal não existiria o pescado da Baía de Guanabara, por exemplo. Fizemos um abaixo-assinado e começamos uma caminhada. Em 1988, nós apresentamos um projeto de lei na Câmara de Vereadores. Inclusive, o autor desse projeto de lei foi o ex-deputado Chico Alencar, né? E, naquele momento,
a Secretaria de Meio Ambiente, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, eu já trabalhava no Mutirão Reflorestamento, que era ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, fizemos uma vistoria aqui e começou um processo que depois gerou a criação da APARU do Manguezal do Rio Jequiá, Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana do Rio Jequiá. A partir dali, acabou esse fantasma das remoções e avançou para um processo de regularização fundiária, logicamente reconhecendo que não pode haver o avanço das moradias sobre o manguezal, que é a área de preservação permanente. Eu vejo muita contradição na relação aqui do Rio de Janeiro com a natureza. O Jequiá é um exemplo disso. Você sabe que ainda hoje tem lá, por exemplo, o pescador Geraldão, com 70 anos, tomava um banho ali no rio. Ele falava, a gente não precisava ir para dentro da Bahia, a gente tirava o alimento do próprio rio Jequiá. E olha, em qualquer lugar do mundo, aquela área ali seria um grande polo de ecoturismo. Eu não vou longe. Não sei se vocês conhecem aqui no fundo da Baía de Guanabara, a Área de Proteção Ambiental Federal de Guapimirim, né? Ali tem atividade de ecoturismo, nos manguezais de visitação, a avifauna é muito rica, enfim, você pode ter associado aqui a essa visitação um polo gastronômico. Então, nós precisamos, primeiro, canalizar o esgoto e tratar o esgoto da bacia hidrográfica do Rio Jequiá. São exatamente 75 a 100 mil pessoas que moram nessa bacia hidrográfica. Esse dado de 75 é dos anos 90, um estudo do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente, da UERJ, inclusive um dos professores que coordenam lá, o professor Hadak Totoni, que é nosso parceiro do Bahia Viva e morador da Ilha do Governador. A UERJ, então, naquela época, nos anos 90, já sinalizou a necessidade dessa obra. Ainda hoje eu moro aqui no Cacuia, a menos de 100 metros daqui, está ali o valão do Rio Jequiá, virou um valão. 2, a pesca também, ela teve uma grande importância na economia do Rio de Janeiro, hoje está muito sacrificada, mas ainda existe ali uma atividade pesqueira artesanal que ela é importante. Inclusive, estudos muito recentes indicam que o estado do Rio de Janeiro, a sua vocação econômica é para a pesca artesanal, que é um tipo de pesca que consegue repor os estoques pesqueiros. Só para vocês entenderem, a Bahia está viva, ela ainda tem uma grande diversidade de vida marinha. No entanto, nós já não temos o estoque pesqueiro, nós não temos quantidade de pescado, exatamente por causa dessa poluição intensa, esgoto, lixo, óleo e essa ocupação desordenada. Então, Daniel, o manguezal do Jequiá, ele passou, a partir da criação da APARU, foram desenvolvidas algumas políticas públicas pela prefeitura, por exemplo, a reconstrução da ponte, que o Ilha Notícia fez muitas matérias, foi interditada durante anos, foi feito o cercamento ali, ocorreram muitos mutirões, e vocês noticiaram aí, mutirões nossos, bastante jovens na época, com pescadores e moradores. Nós tiramos 10 toneladas de lixo das águas do manguezal de Jequiá, inclusive pneu das empresas de ônibus, tudo que não presta ali era verdadeira latrina. Então, houve uma melhoria. No entanto, você sabe que as políticas ambientais do país como um todo, elas estão ficando muito abandonadas. Então, não está havendo continuidade. Por exemplo, é um absurdo que até hoje a gente não tenha a coleta seletiva para valer na Ilha do Governador, que poderia começar ali pelo Zumbi e a própria colônia Z10, para evitar o lançamento de lixo nas águas. Segundo, nós precisamos de uma cooperação, quero insistir nisso aqui, entre a SEDAI e a Fundação Rio Águas, porque a partir de um acordo que foi feito em 2007 entre a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado, os chamados loteamentos, agrupamentos subnormais, que é um conceito horrível que o IPLAN Rio usa e também o IBGE, que são as favelas e as áreas pobres, há uma indefinição hoje de quem é a responsabilidade do saneamento básico das áreas mais pobres, como, por exemplo, aqui, para sanear o Jequiá, o Rio Jequiá, nós temos que fazer uma obra no Guarabu, depois na Serra Morena, depois
no Bugiúque, que é o Nossa Senhora das Graças, e da própria colônia, Z10, em termos de comunidade. E na bacia hidrográfica, por exemplo, como está sendo feito no Rio Carioca, interceptar o esgoto das nossas residências e do comércio da Estrada do Galeão ao tronco coletor, que já existe. Isso ajudaria, logicamente, a melhorar, reduzir o despejo direto de esgoto, que é uma vergonha aquele manguezal daquela forma. Esse manguezal é altamente produtivo. E os estudos que foram feitos pela UERJ, com apoio do pesquisador do FRJ, mostram uma grande concentração de mais de 100 espécies de aves, ou seja, é possível, sim, recuperar o manguezal de Jequiá. E aí, Daniel, essa informação técnica, ela não está incorreta. Não existe em lugar nenhum na literatura internacional essa informação de que o mangue morre de 14 anos. Isso não é correto. O que acontece é o seguinte, naquele local específico, que eu, inclusive, eu acho que tem inquérito do Ministério Público, tem várias denúncias. Houve um Instituto de Biofísica da FRJ, identificou a presença de mercúrio no sedimento, olha que coisa grave, no sedimento da colônia ali do mangue. Ou seja, precisa de um programa de monitoramento, porque se for mercúrio mesmo, as pessoas não podem estar comendo caranguejo nem pescado, tem implicações gravíssimas sobre a saúde pública, câncer, outras coisas. 2, ali há uma série de despejos, eu não vou ser leviano de ficar citando aqui, mas eu quero dizer para você que aquilo ali, aquela morte, não é morte natural, tem a ver com a intensa poluição que é lançada naquele local, inclusive naquele ponto específico. Né? Não vou aqui ficar detalhando, mas eu quero te dizer que nós poderíamos, sim, convidar ao FRJ, ao UERJ e a própria Secretaria de Meio Ambiente do município e estar analisando isso. Nós temos solicitado isso, Daniel, mas temos visto muita dificuldade. Você sabe que, na atual gestão, já passaram 4, 5 secretários municipais de meio ambiente. Como é que você consegue ter continuidade da política ambiental no Rio de Janeiro, que sediou a Eco 92, sediou a Rio +20, e durante o primeiro ano e meio da atual gestão, a Secretaria de Meio Ambiente foi extinta. Né? Então, como é que a gente vai ter política ambiental, proteger o manguezal de Jequiá, com uma Secretaria de Meio Ambiente tão desestruturada? Então, tem um problema aí que nós precisamos enfrentar. E eu quero aqui lançar um desafio aí, o Ilha Notícia topando, a gente avançar numa parceria com Bahia Viva e com outras organizações, os pescadores têm grande interesse nisso, e a gente chamar o poder público. A última vez, Daniel, que nós conseguimos reunir os órgãos, foi a Fundação Rio Águas e a SEDAI. Não teve acordo, sabe por quê? Porque um ficou acusando o outro que era o responsável pela obra de saneamento. E nós dissemos o seguinte, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa conta ao meio? Vamos ratear? Porque tudo é dinheiro público. O dinheiro da SEDAI é público, o dinheiro da Fundação Rio Água. E aí eles, vamos pensar, nunca mais voltar a se reunir. Essa é uma questão importante e é estratégica, porque o Jequiá é uma pérola, é uma das últimas áreas remanescentes de manguezais da Baía de Guanabara. Precisa ser protegido. Eu acho que isso responde bem a tua pergunta, né, Daniel? E só queria pedir ao Sérgio, que está cortando bastante a tua cabeça, quando a gente divide a tela em 2, então se você puder baixar... Isso. Melhorou? Melhorou. E a gente quer fazer, na verdade, Daniel, um ping-pong, tem diversas dezenas de perguntas aqui, e eu queria... Quer complementar a tua pergunta, Daniel? Não, só uma outra situação que foi levantada na época, foi que, de repente, a construção da Vila Olímpica talvez tivesse modificado a trajetória do rio Jequiá. Talvez o rio estivesse sofrendo com falta de oxigenação também. Isso tem lógica? Mas, Sérgio... Sim, essa é uma das possibilidades. Sérgio, desculpe interromper, mas como nós já passamos metade do tempo, vamos fazer um ping-pong aqui, nós temos muitas perguntas, então vamos dar uma acelerada. Tá, então, essa é uma possibilidade, você sabe que na época nós fizemos uma representação ao Ministério Público, que nós queríamos que fosse analisado, alguns estudos técnicos não foram apresentados. O principal ali, Daniel, é que aqueles 2 campos de futebol que foram subtraídos, eles serviam como uma bacia de captação da água doce, inclusive das chuvas, e o manguezal precisa de água doce. Como o que desce do Jequiá hoje não é água limpa, é esgoto,
essas águas da chuva e do lençol freático é o que drenava o manguezal. Então, é possível que a mortandade de muitas árvores dentro do mangue tenha a ver com isso. Essa é uma das questões que precisam ser estudadas através de um diagnóstico ambiental multidisciplinar. Maravilha, maravilha. Vamos passar agora para o nosso repórter, o André Oliveira, para a sua pergunta, André. Beleza, seu Richa, José Richa. Sérgio Ricardo, meu amigo, parceiro de sempre à disposição do Jornal Ilha Notícias. O assunto que eu queria tocar, né, para a gente continuar falando aí sobre a questão da Baía de Guanabara, é em relação à biodiversidade marinha. Você já até, durante a sua fala, ressaltou a questão do estoque pesqueiro. Isso é um problema que está acontecendo dentro da Baía de Guanabara. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: a gente está vivendo uma época de pandemia em que, por meses, né, foi necessária a questão do isolamento social, né, até mesmo para evitar a propagação do novo coronavírus. E, durante esse período, curiosamente, começou a aparecer algumas espécies que estavam sumidas da Baía de Guanabara, em que a gente não via mais aqui nas orlas das praias da região. Dou o exemplo aqui da raia-borboleta, dou o exemplo do cavalo marinho também, que apareceu, alguns moluscos também voltaram a aparecer aqui na região. Aí eu queria saber de você o que motivou essa aparição e se isso tem a ver com a questão do isolamento social e com menos humanos, né, indo às praias. Olha, essa pergunta é espetacular. Vejam só. O símbolo da cidade do Rio de Janeiro é o boto cinza, que é esse boto bonito que está aqui do banner do Bahia Viva. Essa espécie está até ameaçada de extinção. Na década de 90, eu lembro que a gente passava aqui na ponte da ilha e era comum, mesmo com a poluição, ver o boto. Ou quando a gente pegava a barca da Praça 15 para a ilha, apareciam os botos no final da tarde. E já tem alguns anos que eu não vejo aqui em volta da ilha. Algumas espécies realmente já estão classificadas como ameaçadas de extinção, o que eu considero uma tragédia civilizatória. O boto cinza, que ele está no topo da cadeia alimentar, isso significa que se ele for extinto, várias outras espécies também desaparecerão. Na década de 90 eram 800 botos. Inclusive, André, o símbolo do programa de despoluição da Baía de Guanabara é um boto nadando da praia do Botafogo. Olha que contradição. Se gastou mais de 10 bilhões de reais, as obras não foram concluídas de saneamento e o boto está em extinção. Quando começou a pandemia, eram apenas 30 botos que são monitorados pelo projeto Mamífero Aquático da UERJ. E durante a pandemia, você fez matéria sobre isso, duas botas, infelizmente, morreram. Uma delas foi encontrada na praia da Freguesia. Outras espécies, como tartaruga verde, algumas arraias e o próprio cavalo marinho também estão ameaçados de extinção. O que isso tem a ver com a pandemia? É porque a pandemia ela provocou um colapso na economia global, inclusive no tráfego de navios. A Baía de Guanabara recebe por ano cerca de 10 mil navios e rebocadores. Com a pandemia, nós ficamos 4 a 5 meses com o Porto do Rio de Janeiro quase completamente paralisado. E a partir daí, tem essa questão, a redução das atividades econômicas do espelho d'água da Bahia, que afugentam a biodiversidade, e também um outro fenômeno, que chama-se maré de Cisígia, associado a um outro fenômeno chamado hidrodinâmica da Baía de Guanabara, cujo autor desse conceito é o professor Elmo Amador, já saudoso, que foi fundador do Bahia Viva, e era aqui do Instituto de Geociência da UFRJ. Meu querido amigo, e que fez 10 anos agora que partiu, né? Então, o que aconteceu? Houve uma combinação perfeita desses 3 fenômenos. Maré de Cisígia, que são as chamadas marés altas, em que entra mais água limpa do mar para dentro da Bahia. Nós estamos falando aí de bilhões e bilhões de litros d'água. A hidrodinâmica da Baía de Guanabara, que há um processo natural. Olha como a natureza é sábia. A Bahia, num período de aproximadamente 15 dias a 20 dias, ela faz um processo de autodepuração, de autolavagem, né? Jogando para o alto mar esses contaminantes, lixo, esgoto e óleo, e também a redução das embarcações, principalmente da indústria petroleira. Isso fez com que o boto, por exemplo, os botos, bandos de botos,
começassem a voltar para a entrada ali, na entrada da Bahia, né? E outros pontos. Então, a população começou a avistar águas mais claras, transparentes, e mostra também que, se mudar o modelo industrial, a gente pode, sim, ter uma Bahia revitalizada. E significa que nós precisamos fiscalizar mais atividades da indústria petroleira, nós precisamos fiscalizar as indústrias da região. Inclusive, essas indústrias, elas têm uma responsabilidade legal em financiar projetos de compensação ambiental. A proteção do manguezal do Jequiá, a proteção do manguezal de Tubiacanga, a implantação da coleta seletiva da Ilha do Governador, essas obras pontuais de saneamento básicos poderiam estar sendo financiadas com recursos de compensação ambiental das grandes empresas que estão implantadas aqui no nosso bairro e no interior da Baía de Guanabara. É dessa forma que foi feita no mundo todo. Foi feito e é feito no mundo todo. As grandes indústrias, elas são convocadas pelo poder público, juntamente com a sociedade e as universidades, para contribuir, inclusive do ponto de vista financeiro, para a melhoria da qualidade de vida dos povos que moram no litoral e, no nosso caso, os povos das ilhas da Baía de Guanabara. Maravilha, maravilha. Perfeito, Sérgio, perfeito. O André, atendeu? Uhum. É isso mesmo? Como é que você vê a Ilha do Governador? Perfeito. Nesse momento que a gente, no mundo todo, né, e a gente se preocupa muito com a nossa região aqui, mas eu falava ontem com o Sérgio Ricardo, essa preocupação mundial, né, com esses incêndios lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no Pantanal agora, além da Amazônia, é uma preocupação muito grande. É claro que se cada um se preocupasse com a sua região, já faria muito. Não é o que está acontecendo, né? Lá nos Estados Unidos, o presidente está dizendo que a culpa das queimadas é dos governadores. Tudo politizando. A gente não quer politizar, a gente quer solução. Então, tu teria mais alguma coisa, André, a acrescentar nessa pergunta? Porque o nosso mundo, eu costumo dizer, aqui no jornal, aí nesses 44 anos de existência, o nosso mundo é a Ilha do Governador. Nós temos que nos cuidar, cobrar das autoridades, cobrar dos especialistas do meio ambiente, soluções para que a sociedade possa se mobilizar de uma maneira simples e eficaz. Quer dizer, cada um fazendo a sua parte vai ajudar muito, potencializa os serviços públicos, que se não funcionarem, nós temos que pressionar. Nós temos feito isso durante todo o tempo da existência do jornal, de uma maneira respeitosa, indicando o caminho, criticando positivamente para que as autoridades tomem providência, não só criticar por criticar, que isso muitas vezes não leva a nada. Mas quando eu vou numa praia da Bica, que lá aparece boiando um corpo de um animal, sujeira, que eu imagino que venha desses rios que poluem aqui, muita poluição química, que é invisível, que tanto prejuízos trazem à saúde das pessoas, eu fico muito preocupado. Então, vou passar de novo, André, ao Daniel para mais uma pergunta, e vou pedir de novo que sejam ping-pong, perguntas curtas, respostas curtas, porque a gente tem aí pouco mais de 10 minutos, para que a gente possa acrescentar mais conteúdo a essa primeira live do Ilha Notícias. Eu tenho uma pergunta sobre a fauna aqui da Ilha do Governador, Sérgio. Mas antes eu queria aproveitar uma fala sua, nessa última resposta, sobre a responsabilidade das empresas aqui da ilha do entorno da Baía de Guanabara com o meio ambiente, né? Nós temos aqui na ilha dutos da Transpetro que passam ali, se não me engano, da Ilha d'Água, passam pelos bancários todos e vão até a Reduc. Dutos que levam óleo, levam combustível, não sei exatamente qual exatamente o material que leva, mas são óleos, e de um lado para o outro. Eu não vejo uma contrapartida da Transpetro, especificamente, né, em relação à Ilha do Governador, em algum programa ambiental, ou até mesmo em um programa educativo, para as pessoas saberem o que está passando ali no terreno do lado da sua casa, entendeu? Queria que você falasse rapidamente sobre isso, e depois eu queria fazer uma pergunta sobre a fauna da ilha, que tem aparecido bichos diferentes aqui. Diferentes para a gente, né? Para a área urbana. Né? Ping-pong. Daniel, essa pergunta é muito pertinente, e uma das questões que me preocupa muito na ilha é a alta concentração do que nós chamamos das áreas de riscos tecnológicos. Estamos falando exatamente um bairro que tem um aeroporto internacional e cercado por dutos, oleodutos,
uma presença, uma expansão enorme da indústria petroleira a partir da descoberta do pré-sal, e as próprias empresas na Ribeira, que são empresas do ramo petroquímico. Em qualquer lugar do mundo, nós deveríamos ter um plano de emergência e contingência, que não temos. Por exemplo, eu tenho recebido muita reclamação, e abrimos um inquérito, em relação desse transporte, por exemplo, de carretas com combustível e outros produtos da Estrada do Galeão, que arrebentam a via e é um risco potencial. Então, como é que isso é tratado em qualquer lugar do mundo? É o chamado APEL, que tem, por exemplo, o Duque de Caxias, que é um plano de emergência e contingência. Os planos existem no papel, cada empresa tem, mas não é disso que nós estamos falando. Significa exatamente fazer isso que você disse. Tem que ter uma campanha informativa, tem que ter o treinamento da população, tem que ter equipamento, tem que ter infraestrutura, porque o brasileiro, infelizmente, só fecha a porta depois que é arrombado. Acontece uma tragédia, aconteceu. E eu quero dizer que aconteceu. Em 1997, aconteceu, por exemplo, a explosão dos paióis da Marinha, do Boqueirão. Felizmente, não teve um impacto maior, mas na hora, as pessoas foram para a Ribeira e não tinha barca. Todo mundo foi para a Estrada do Galeão e congestionou a Estrada do Galeão. Então, a Ilha do Governador, ela está sendo negada à população da ilha o chamado direito à informação, que é exatamente isso, a gente conhecer quais são os planos de segurança, de contingência, e qual a infraestrutura que essas empresas estão disponibilizando caso aconteça uma tragédia. A gente torce para que nunca aconteça, mas é da natureza, né, das grandes obras de infraestrutura, que a cada 20 anos, 40 anos, alguma coisa precisa ser vista. Então, é uma questão preocupante. Quem tiver interesse nisso, Daniel, nós fizemos um estudo com 56 páginas sobre as áreas de risco tecnológico, isso está do Ministério Público, é uma das causas que nós estamos batalhando, e essas informações estão à disposição do Ilha Notícia e dos moradores. Entendi. Amigo, deixa eu te passar uma pergunta agora sobre a fauna aqui da Ilha do Governador, né? Porque uma área urbana, às vezes, é até comum hoje em dia você ver aqueles saguis, né, que o pessoal chama de mico, tem muitos aqui pelas árvores da Ilha do Governador, mas às vezes quando aparece aqui uma capivara no corredor esportivo, aparece um bicho preguiça no Parque Caio Granado, há umas 2 semanas, né, e a gente recebeu uma informação aqui no Ilha Notícias que tem um jacaré com filhote no final dos bancários, ali no final do que a gente chama de valão dos bancários, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a fauna da ilha, né, esses animais que aparecem aqui eventualmente, e também o que a pessoa faz quando encontrar um animal desse, se deixa quietinho no canto dele, se tiver machucado, para quem liga, como é que funciona? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o estado de Janeiro foi o que mais desmatou a Mata Atlântica, que ia lá da minha terra, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. O que está acontecendo é que essas espécies, elas perderam território. E é por isso que, vez por outra, aparece aqui, tem um casal de capivara, por exemplo, com os filhotes aqui na Ilha do Fundão. É possível que elas nadem para a Ilha do Governador, isso é absolutamente natural. Não sei se vocês lembram, no final do ano passado apareceu uma jiboia gigante lá na UFRJ. Nós íamos fazer, inclusive, uma caminhada do Parque Ecológico do Catalão, foi suspenso, uma semana depois foi identificado, por causa da presença da jiboia. Então, está faltando território para os animais, né, nos centros urbanos. No caso aí, que alguém identificar, seja raia ou algum animal ferido, ou a presença desses animais, tem que imediatamente ligar para o Corpo de Bombeiro, que é o mais rápido, e para a Patrulha Ambiental da Prefeitura do Rio, que é o telefone 1746. Né? Pessoal, tem jacaré, não vai botar a mão, nem vai se aproximar, e nem fica fazendo selfie muito próximo, porque não sabe como é que esse jacaré está alimentado ou não está, enfim. E, dentro do possível, você sabe que aqui na ilha tem havido uma verdadeira revolta das crianças e das mulheres. Vez por outra eu encontro vídeos, eu recebo vídeos, por exemplo, do ano passado, uma grande tartaruga que apareceu ali na praia da Engenhoca, e os pescadores, vamos comer, vamos não sei o quê, uns banhistas, e um grupo de crianças e mulheres cercaram o camarada, pressionaram, e alguém filmando no celular, e todo mundo bateu palma quando salvaram a tartaruga. Então, pessoal, essas espécies estão ameaçadas de extinção. Né? O que nós temos que fazer é o seguinte: se tiver com rede, tirar a rede com cuidado para não machucar. Se não quiser tirar, liga também para o projeto Mamíferos Aquáticos da UERJ, é o MAQUA, que eles vêm fazer o socorro dessas espécies.
nós estamos vivendo um momento assim. A cidade, quando eu cheguei aqui no Rio e na ilha, Daniel, tinha muito quintais na Ilha do Governador. Isso é uma coisa que eu percebo, que os quintais grande parte deles foram eliminados, já não existe, né? E a gente sabe que a cidade está se adensando, o adensamento urbano é enorme, e aí vai faltando território para avifauna e para outras espécies. Era muito comum, por exemplo, aqui no Cacuia, as pessoas falavam que aparecia os micos, que aparecia gambá, até tatu. Já tem uns 15 anos que eu não ouço falar nisso. Ainda aparece aqui, por exemplo, eu moro no Cacuia, na pandemia eu fui agraciado aqui por um casal de gavião, que até criou um certo desequilíbrio na nossa mangueira, porque o gavião ele é predador e não aparece mais nenhuma outra ave, e o casal resolveu fazer um ninho aqui. Então tem esse desequilíbrio. Eu diria para você que a cidade, infelizmente, ela está avançando sobre as áreas verdes remanescentes da Mata Atlântica, e no caso da Ilha do Governador, nós temos que proteger o Parque Ecológico Marcelo de Ipanema, que é um refúgio, a Aparu do Manguezal do Rio Jequiá, nós temos que proteger aquela região ali das Pitangueiras, que sobrou, e essas áreas, o Manguezal e aquela área do fundo do aeroporto do Galeão, né? E também aquela área verde das unidades da Marinha. Foi o que sobrou de Mata Atlântica na Ilha do Governador, e são nossas riquezas ecológicas. Temos que proteger mesmo. Isso significa parcerias entre a Prefeitura do Rio e também com a Marinha e também com outros órgãos, para que, inclusive, envolver a população. A melhor forma de proteger é estimular a educação ambiental. Por exemplo, nós temos quase 40 escolas municipais aqui na ilha. Se entrar um programa de educação ambiental vigoroso nas escolas, nós vamos criar aí uma nova geração que vai ficar atenta à importância dessas poucas áreas verdes que sobraram, inclusive porque ajuda na melhoria das condições climáticas, né? O Richard sinalizou bem. Nós estamos vivendo tempos, pessoal, de aquecimento global, de mudanças climáticas. Esses incêndios florestais que estão destruindo, queimando infraestruturas, casas, carros, né, nos Estados Unidos. E, principalmente, Richard, a chamada elevação do nível do mar. O Brasil todo, o litoral brasileiro, inclusive aqui o estado de Janeiro, já está sofrendo com os efeitos da elevação do nível do mar. Por exemplo, aquela região ali da Praia da Macumba e outros trechos do litoral, não adianta fazer obras. O buraco é mais embaixo. Significa, inclusive, a gente repensar o modelo de cidade que nós temos. As nossas cidades foram construídas sobre a Baía de Guanabara. A Bahia teve 80 quilômetros de manguezal aterrado. E agora, com a elevação do nível do mar, nós estamos vendo essas coisas. Significa que nós temos que preparar a nossa cidade. Existe no município um plano municipal de mudanças climáticas, que infelizmente não saiu do papel até o momento. É uma preocupação muito grande mesmo, Sérgio, toda essa questão ambiental no mundo. E você disse uma coisa muito importante, quer dizer, a Ilha do Governador, inclusive, é privilegiada por essa riqueza ambiental que nos proporcionou a ocupação militar, no bom sentido aqui, da Marinha e da Aeronáutica. Essa vasta área toda, vegetação extensa, também grande, torna a ilha um pulmão, um pequeno pulmão da nossa cidade. Mas muito tem que ser feito, sobretudo por estarmos cercados de poluição por todos os lados, como já falamos no início desse debate, sobre a poluição da Baía da Guanabara. Eu vou pedir agora ao André fazer uma última pergunta, e em seguida, Sérgio, se você puder, nós temos aí 5 minutos, responder nesse tempo, porque a gente está chegando ao final, e eu passo então a palavra ao André, nosso André Oliveira, nosso repórter. Então, Sérgio, minha pergunta agora vai ser referente a essa grande quantidade de pescadores, principalmente artesanais, que a nossa Ilha do Governador tem. Durante essa live, nós já citamos ali a colônia de Tubiacanga, a colônia Z10 de pescadores, mas até mesmo com os relatos desses pescadores nos últimos anos, eles têm sofrido bastante, diminuiu muito a economia que eles obtinham, né, através da pesca na Baía de Guanabara. Aí a minha pergunta é a seguinte:
qual a solução para que esses pescadores da cultura caiçara, que são artesanais, que não oferecem riscos, né, à biodiversidade da Baía de Guanabara, qual a solução para que volte a ter essa força e eles possam encontrar um caminho para continuar o que eles gostam de fazer, que é pescar, né? André, a vocação do Estado de Janeiro é para a economia do mar. E, infelizmente, nosso litoral é o despejo de tudo que é poluição. Vejam só, até o final dos anos 70, Santa Catarina e o Estado de Janeiro eram os maiores produtores de pescado do país. Santa Catarina organizou sua cadeia produtiva da pesca. Lá tem estaleiro, escola de pesca, frigorífico, gera emprego. Aqui nós resolvemos sacrificar, infelizmente, a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba. E os pescadores hoje estão entre as categorias mais empobrecidas. Amigos meus aqui, que são da Universidade do Norte Fluminense, da UENF, acabaram de publicar um relatório, André, que é trágico. No estado do Rio de Janeiro, essa categoria dos pescadores artesanais que produzem alimentos estão passando fome e insegurança alimentar. Olha que contradição. Está muito difícil viver da pesca. E eu converso muito com o Richard sobre, por exemplo, eu fui ao sul da Bahia, no município de Prado, e vi lá, por exemplo, pequenos estaleiros que podem ser construídos na Ilha do Governador para, por exemplo, renovar a frota das embarcações que estão muito envelhecidas. E precisamos, logicamente, investir em política ambiental, fiscalizar as indústrias, evitar vazamento de óleo. É uma vergonha que a Baía de Guanabara receba ainda hoje 90 toneladas de lixo flutuante por dia. Esse lixo flutuante impacta a pesca, mas também ameaça a biodiversidade marinha, polui as praias. E temos que retomar essas grandes obras de saneamento básico. Ou seja, eu quero dizer que a Bahia está viva e é possível, se tivermos políticas públicas integradas, isso significa recurso do governo federal, mas também cooperação entre o Estado e o município, né, a gente avançar para resgatar mais qualidade de vida. Está provado que a economia do Rio de Janeiro, para ela ser sustentável, ela precisa ter a pesca artesanal. Isso a gente consegue provar, inclusive, em números. É um setor que gera muito emprego. Agora, para isso, o pescador aqui na ilha não tem cais, o assoreamento de Tubiacanga e da colônia Z10 é enorme, então as embarcações ficam atoladas na lama, não tem uma única fábrica de gelo na Ilha do Governador. Quer dizer, e ao mesmo tempo nós temos essa grande concentração de indústrias aqui do nosso entorno. Essas indústrias deveriam estar, sim, apoiando os projetos de geração de renda e também a geração de empregos nessas comunidades. Eu não posso admitir que o futuro do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, seja a extinção de uma categoria e de uma cultura caiçara que é secular aqui no nosso território. Maravilha, maravilha, Sérgio. Nós estamos chegando ao final, ainda dá tempo para uma perguntinha, mas eu vou passar então para o Daniel, para ele, de uma forma objetiva, fazer uma pergunta, e eu duvido que o Sérgio responda em 2 minutos. Ô, Sérgio, eu queria te perguntar sobre as feiras agroecológicas aqui da ilha, que estão acontecendo na Praia da Bica e na Igreja Batista do Moneró. Como é que essas feiras funcionam? O que elas oferecem? Por que a gente deve comprar com esse pessoal ali dessas feiras agroecológicas? Daniel, é o seguinte, o Brasil, ele é, infelizmente, o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Esses agrotóxicos, eles estão proibidos na Europa, nos Estados Unidos, há cerca de 40 anos. E nós aqui estamos comendo alimentos envenenados. Olha, o câncer virou uma doença generalizada. Quando ele chega nos territórios favelizados, então, quem tem câncer morre, porque não tem nem como se tratar. Então, eu diria que é o fundamental estimular essa produção agroecológica para que a gente possa ter uma alimentação mais saudável. Mas se tiver 2 minutos, eu queria também falar para vocês sobre como eu vejo hoje a Ilha do Governador que nós queremos. Né? Que é só uma coisa que eu anotei aqui, que vai ser, Richard, essa eu acho que eu consigo fazer em 1 minuto e meio. Sérgio, reduz para 1 minuto, para a gente ficar no tempo. Tá? Mas não tem problema. Eu sei que você é professor, você tem a capacidade de resumir as coisas e passar a mensagem, mas fica à vontade.
Aqui é a primeira live, nós temos já que te agradecer por essa participação, muito legal, muito conteúdo. Eu participei de uma semana passada falando sobre a história da ilha, alguns historiadores aqui, soube que antes dos índios viveram aqui os sambaquis, uma história, a gente aprende muito, está aprendendo muito com você sobre a ecologia, sobre o nosso meio ambiente. Então, fique à vontade, você tem 1 minuto e 15 segundos. Opa, que beleza. Bom, eu quero agradecer aqui ao Ilha Notícia essa oportunidade de dizer o seguinte, pessoal. A Ilha do Governador, como o Richard falou, é uma cidade média, população de 250 mil habitantes. Nós temos aqui um aeroporto internacional, nós temos um estaleiro naval, o mais moderno da Baía de Guanabara, fechado há muito tempo, onde nós podemos construir barcas menores para fazer a ligação, por exemplo, para barca para o fundão, para saquinhos de fundão, melhorar o transporte aqui para a ilha. Nós temos a cidade universitária da UFRJ, que é uma verdadeira cidade, com 40, 60 mil pessoas, com polo tecnológico lá, importantes empresas, e ao mesmo tempo nós temos aqui várias coisas abandonadas do bairro. Já há 7 anos nós estamos sem maternidade pública, o estaleiro naval fechado desde 2015, e, por exemplo, que eu considero uma tragédia, o Teatro Lemos Cunha, fechado. Um teatro que cabe 700 pessoas, um dos maiores do município. Richard, a vocação da Ilha do Governador é ser um polo universitário de tecnologias. Por exemplo, com um polo aeronáutico, aeroespacial, né? Infelizmente, a própria a escola EAPAC foi fechada também. A vocação da Ilha do Governador é ser a extensão da UFRJ. E nós estamos defendendo, inclusive, que o Colégio Lemos Cunha, né, onde eu estudei, seja encampado para ser transformado ali num polo tecnológico da UFRJ, da UERJ. Estamos conversando com os reitores sobre isso, porque a UFRJ também desenvolveu um grande projeto do Parque Ecológico de Tubiacanga, né, que seria a maior área de lazer, uma das maiores áreas de lazer da Zona Norte, e a universidade se ampliando para ali. A Ilha do Fundão e a Ilha do Governador é a mesma região administrativa, e, infelizmente, não há quase relação entre esses dois territórios. Eu acho que a partir da gestão da reitora Denise Pires, nossa vizinha insulana, eu acho que a Ilha do Governador passará a ser observada com melhores olhos pela UFRJ, mas também o morador da Ilha do Governador tem que entender essa complementariedade. É possível aqui gerar emprego, por exemplo, o aeroporto tendo um aeroporto indústria, enfim, a Ilha do Governador tem uma grande viabilidade, inclusive para gerar emprego local, promover o desenvolvimento local. Significa que nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente e também ouvir mais, né, aqueles que estudam, pesquisam e que amam esse bairro aqui. Obrigado. Nós temos que agradecer, então, Sérgio Ricardo, a sua participação nessa primeira live que o Ilha Notícias está produzindo, acrescentando nesses 44 anos, ao seu jornal impresso, essa possibilidade de manter os insulanos, como assim nós nos chamamos, informados também. É uma ferramenta muito importante e você nos honrou com a sua participação, trazendo informações realmente relevantes sobre a questão tão atual como é a questão do meio ambiente. Eu quero agradecer a participação do jornalista André Oliveira. Obrigado, André. Muito obrigado, Daniel Balbi, diretor de marketing do jornal, pela sua participação. E pedir a todos que participaram dessa live que toque ali o sininho, que registre, que se inscreva, porque nós vamos fazer disso um hábito agora na Ilha do Governador, assim como nós, um político, Brizola, meu conterrâneo, falava que a Ilha do Governador era um bairro modelo, nós queremos transformar a ilha em uma região modelo, né? Não é um bairro, são 14 bairros, a ilha é uma potência, né? E tem muita importância na economia, na vida, não só econômica, mas na vida cultural da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria encerrar agradecendo mais uma vez ao Daniel e o André, ao pessoal da equipe técnica, o Itamar, o PH, o Thiago. Obrigado pelo apoio, pela ajuda nesse início. E a sua despedida final, meu caro amigo, te agradecer por todos esses ensinamentos aí, Sérgio Ricardo, professor, e para você dar o seu... Até logo, pessoal.
Olha, eu quero agradecer aqui ao Ilha Notícia, dizer para vocês o seguinte, eu encontrei uma companheira de sonho de tomar banho aqui das praias da Ilha Governador, que é a atual reitora da UFRJ, a Denise Pires. Nós estamos irmanados para criar mais parcerias, trazer mais o UFRJ para aqui, né? E também, ao mesmo tempo, a gente avançar, Richard, para que a Ilha Governador seja transformada num polo gastronômico, né? Assim como e cultural, assim como o nosso vizinho, a nossa vizinha, a Ilha de Paquetá, se transformou. Lá se transformou com o empenho da sociedade, com pouca participação do poder público. Eu acho que essa é uma das vocações econômicas da nossa ilha, que nós tanto amamos e escolhemos para viver. Muito obrigado, para mim foi uma honra bater papo aí com o Daniel, com o nosso André, né, que é o nosso jornalista ecológico aí, a nova geração aí do Ilha Notícia, e a você em especial, porque eu tenho um grande carinho. Obrigado. Muito obrigado a você, Sérgio. Então, você, leitor do jornal, está participando dessa live, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho lá e esteja conosco, não só nas edições impressas, mas agora, semanalmente, pelo menos, nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado pela sua atenção. Até logo a você. Abraço, pessoal. Obrigado.